o assunto da medicalização tem essa importância. Por quê? Porque a medicalização, de fato, se tornou algo operacional, extenso, está em todos os lugares, está em todos os países. O que é medicalização? Como é que a gente pode definir o que é medicalização? É a transformação das questões não médicas per si, a transformação de questões não médicas, que a priori não pertencem à medicina, a transformação em questões médicas. Como que a gente medicaliza? Como transforma questões não médicas em médicas, né? Como que a medicina, digamos assim, se arvora e lança os seus tentáculos, atravessando outros tantos campos da vida e lançando, digamos, ideias, conceitos, diretrizes, doenças, obviamente, diagnósticos, e a partir dessa toda essa influência, que é uma influência conceitual e de modo de vida, gera, obviamente, também necessidades de tratamento, né? Como é que a gente vai medicalizando a nossa vida de uma forma mais intensa? Então, por exemplo, como que a gente interpreta, como que a gente percebe certos comportamentos, como que a gente olha para vivências, para experiências de vida, inclusive problemas sociais, como é que a gente olha para problemas sociais, tá? Inclusive, às vezes, para até aparências, como que a gente olha para a aparência das pessoas, e como que a gente olha, às vezes, até para habilidades das pessoas, e como que a gente medicaliza isso. Ou seja, transforma um conjunto de impressões, vivências, ideias em transtornos, em doenças. Como é que certos comportamentos que poderiam fazer parte da vida de um modo absolutamente salutar, absolutamente comum, se transforma em até um transtorno, num diagnóstico, numa doença. Gustavo vai falar um pouquinho hoje a diferença entre transtorno e doença, né? Como que eu posso ter uma vivência e essa vivência ser interpretada como um diagnóstico, às vezes até psiquiátrico? Como que eu posso ter uma habilidade e essa habilidade ser considerada não uma habilidade, mas um transtorno, né? Como que eu posso ter uma característica de personalidade e isso não ser considerado legítimo, singular, né? Além disso, como que eu medicalizo a ordem social? Como que eu olho para as estruturas sociais e como que eu olho para as relações sociais e também medicalizo isso, instrumentalizo isso dentro de uma ideia médica, com diagnóstico, uma patogênese toda e, portanto, toda uma direção de tratamento, né? Como é que eu medicalizo a cultura e digo que a cultura, estabeleço que a cultura ela é saudável ou não é saudável, que a cultura ela tem que ter, digamos assim, diretivas que levem o ser humano a isto ou aquilo dentro de uma ideia, saúde. Então, como é que a gente vai medicalizando a cultura, né? Como a gente vai medicalizando os modos de viver, como a gente vai medicalizando os comportamentos. É tão interessante isso, porque isso leva a muita coisa, né? Isso leva, em primeiro lugar, gente, a uma perda de autonomia dos indivíduos. Os indivíduos, eles dependem, digamos, de uma autoridade médica que lhes digam se isso é saudável ou não saudável. Pior ainda, se a gente usar a palavra normal, isso é normal ou não normal? Daí veio a expressão tão adequada que eu acho da normose, né? Então, como a gente vai ficando normótico, como a gente vai ficando mais homogêneo, mas centralmente, como a gente vai ficando menos autônomo nas nossas decisões particulares de saúde, nas nossas visões de saúde da nossa família, da nossa comunidade, né? Então, a perda da autonomia dos indivíduos, né? Porque a salvação, digamos assim, e aqui é uma palavra provocação também, porque a salvação está na medicina.
A salvação está no esclarecimento de um especialista e de um diagnóstico, e, portanto, a salvação está no tratamento de algo que está doente, né? Então, é muito interessante isso, porque isso pode levar à patologização de situações, né? Então, um produto da medicalização é a patologização, transformar mesmo em doença. E aí o cardápio é imenso para isso. O, o, o cardápio é cada vez mais extenso para isso. Então, a gente vai patologizar situações comuns da vida, normais da vida, e vai chamar isso de doença. Por exemplo, patologizar a raiva. Então, uma raiva que pode ser extremamente legítima, muitas vezes pode ser extremamente benéfica para um sujeito, vira doença. Patologizar a tristeza. Não pode ficar triste, né, gente? Proibido. Tristeza é depressão, tristeza é um humor deprimido, tristeza é algo ruim. Tristeza é um diagnóstico médico. E não é, né? Tristeza é uma emoção da vida e uma emoção humana profundamente importante para a existência, né? Tristeza não é doença, mas tristeza nas nossas sociedades muitas vezes é encarada como doença, né? Fadiga, cansaço, a mesma coisa. Fadiga, proibido. E aqui é a outra provocação que a gente vai fazendo, né? Essa sociedade da performance, né? Eu preciso performar excelentemente bem em absolutamente tudo. A sociedade da performance, inclusive, invadiu até a espiritualidade, não é assim? Gustavo, doutor Gustavo, você medita, mas medita nota 8,5 ou 9,2? Veja bem, até, até a meditação merece nota, tem que ter performance na meditação, tem que ter performance em quantas horas você dorme, como dorme. Senhor Miguel Delmar, o senhor dorme no sono REM, quantos por cento em fase 3, quantos por cento? Porque se não for assim, o senhor não é saudável por definição. Então, a gente vai criando, a gente vai patologizando uma falta de sono, às vezes, que pode ser muito produtiva para uma crise existencial, e diz que isso é doença, né? Isso também é muito comum a gente olhar hoje crianças, por exemplo, que são um pouco mais agitadas. Crianças, agitação também não pode. Agitação não pode. Agitação é um sintoma psiquiátrico, né? Eu não posso ser um pouco mais agitado, eu não posso ser um pouco mais acelerado, não é assim? A agitação das crianças é algo que virou nossa, virou uma pandemia, né, de tentativas de diagnóstico de TDAH, talvez o mais comum que tenta se fazer nas crianças, né? E TDAH, gente, muitos TDAHs não são TDAHs, né? Simples assim. Então, como que a gente vai patologizando o envelhecimento? Isso é outro tema clássico. Como que a gente envelhecer é adoecer? Não, 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 de jeito nenhum. Envelhecer não é adoecer. Envelhecer é um processo natural da vida, desejável da vida, em que as potências da imaginação, a potência da subjetividade, a potência humana pode não diminuir, mas crescer cada vez mais. Então, a gerontologia, principalmente, discute isso de uma maneira muito bonita. Como que envelhecer, na verdade, pode ser um ganho de sabedoria, um ganho de significação, um ganho de aprendizado, né? Então, como que a gente retoma na nossa cultura a figura do ancião, da anciã, a figura da liderança pela sabedoria, da liderança pela experiência da vida, não é? E envelhecer de jeito nenhum é adoecer, mas existe sim um envelhecimento que é patológico, claro que existe, é claro, lógico, né? Então, como que a gente patologiza várias coisas que não podem ser patologizadas? Então, essa é um produto da medicalização da vida, né? E isso, gente, leva realmente tira o indivíduo da sua singularidade, porque é como
Se eu sou um pouco mais agitado ou se eu tenho umas crises existenciais, estou passando por uma crise existencial que é muito importante para a ressignificação da minha vida, eu vou ser interpretado e diagnosticado como um estado doente. Então, isso vai tirando do indivíduo a sua autenticidade, vai tirando do indivíduo a sua singularidade, e vai tirando do indivíduo a coisa mais importante, que é a experiência mais completa da vida e que não precisa ter um nome, não precisa ter uma patologia para isso, né?